aqui. Muito bem, e vamos começar. Eu vou, primeiro, passar a palavra para o Marcos, nosso convidado, se apresente aí, fale um pouco de você, da sua trajetória. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, meu nome é Marcos Pinheiro, eu trabalho com o terceiro setor aí há 20 anos já. Acho que alguns aqui devem ter me visto na última semana, numa fala sobre a ESG, que foi bem no comecinho das falas aí da semana passada. Trabalho com o terceiro setor há 20 anos. 10 anos atrás, cofundei com outras pessoas um instituto chamado Instituto FI, que fazia e faz a ponte entre pessoas físicas e jurídicas e projetos sociais. Atuei captando recursos nesse instituto por 7 anos. Saí faz uns 2 anos. E, além de atuar como consultor em captação de recursos ao longo desses anos, também me tornei diretor executivo do Instituto Escola Conectada, que é um instituto que leva a conectividade gratuita para as escolas públicas de todo o Brasil. Atuando pelo Instituto FI, eu conversei com centenas de organizações sociais e centenas de doadores e potenciais doadores. Na época, até a minha saída, mobilizamos lá quase 50 milhões para 4.000 organizações sociais de todo o Brasil. E hoje estudo bastante a temática ESG, esse nome que talvez alguns aqui já tenham ouvido, talvez outros não, mas é um nome que está crescendo muito, é uma temática que está crescendo muito. Acredito que acabaremos falando em algum momento aqui sobre a ESG, mas basicamente é isso. Para não me estender muito, o que eu trago aqui com vocês é uma experiência de 20 anos no terceiro setor, 10 anos captando, uns resultados aí bem legais e alguns conhecimentos adquiridos também nos últimos tempos sobre a temática ESG. Espero que seja uma hora bem legal aqui e proveitosa para todo mundo. Maravilha, maravilha. Então, já aproveitando, a deixa, a gente vai ter bastante aprendizado hoje. Então, não sei como que vocês fazem. Eu geralmente tenho aqui o meu caderninho de anotações. Esse aqui está cheio, inclusive, tem que comprar outro. Então, façam suas anotações, compartilhem aí depois nas nossas redes sociais, marcando a Água. O que você aprendeu, qual que foi o seu aprendizado. A gente gosta sempre de ter esse feedback. E agora eu passo a palavra para o Amorim, nosso cofundador. Boa noite, Amorim. Boa noite, gente. Boa noite, Vini. Boa noite, Marcos. Obrigado aí por estarmos juntos. Boa noite a todo mundo aí que está compondo essa noite conosco. Bom, pessoal, rapidamente aí também vou editar um pouquinho da minha atuação aí. Eu estou há uns 15 anos no terceiro setor, então eu sou um dos fundadores da Água, mas antes disso fui um dos fundadores da CID Brasil, que é uma organização que atua na área da pessoa com deficiência, e a minha experiência foi passar por uma jornada de empreender socialmente, começar uma organização do zero, A gente tinha ali seus 17, 18 anos, e aí todo aquele perrengue, toda aquela dificuldade do início, e a CID cresceu, hoje atua em todo o território nacional aí, com milhares, centenas e milhares de pessoas com deficiência, e hoje, há 2 anos atrás, sou um dos fundadores da Água, junto com o Alexandre, aí, que é meu parceiro nessa jornada, e estou muito feliz aí. A Água é uma escola de impacto, então nós buscamos levar conhecimento, metodologias, formas de aprendizado sobre terceiro setor, sobre empreendedorismo social, mas tudo pensando na prática, Então, acho que quem esteve com a gente aí na semana passada, Foi semana passada ou foi a semana, Vini? Semana passada, Semana passada, Semana passada. Quem esteve com a gente semana passada viu ali toda a parte que o Marcos, a gente trouxe aí sobre captação com grandes empresas. Então, assim, a gente sempre tem um viés muito prático, falar o que acontece na real mesmo, e esse é o jeitão da Água. Então, obrigado aí por estarmos juntos e vamos lá, uma ótima noite aí para todos nós. Maravilha. Então, acho que sempre nas mentorias o tempo é curto, parece que a gente precisava de umas 3, 4 horas, então a gente já vai começar com algumas perguntas previamente coletadas, das pessoas que se cadastraram previamente. Então, se você identificar a sua pergunta, eu não vou falar nomes, vamos preservar os nomes, mas se você identificar a sua pergunta e quiser se identificar, levanta a mãozinha, usa o emoji ali, aí caso até inclusive a gente precise de uma contextualização, a gente puxa rapidamente
você também para essa interação, beleza? Então, aproveitando que a gente teve na semana passada um encontro sobre justamente captação com empresas, acho que é legal começar já com essa temática para puxar o bonde. E aí, vamos lá, vamos começar. E vamos começar pelo começo, inclusive, aqui, né? Temos uma pergunta que é a seguinte: qual é o nível mínimo de organização para que um projeto social que nunca captou fique apto para começar a captar recursos com empresas? Alguém arrisca aí uma resposta? Posso começar, Marcos? Pode ser? Então, bom, gente, o que eu acho que é um requisito mínimo, assim, né? Acho que a gente poderia pensar em requisitos mínimos de captação e de entrega, né? Então, em termos de captação, assim, alguns aspectos são bem importantes para uma captação com empresa, assim. Então, a parte de comunicação está minimamente estruturada, um visual bacana, um design que seja um design minimamente bom, ter um discurso muito prático e muito alinhado, ou seja, a organização saber o que faz, saber o que ela quer entregar, qual que é o projeto que ela quer entregar, então uma comunicação muito direta, e a capacidade de escrever um projeto ou de desenhar um projeto, né? Então, o que isso significa? Olha, a gente vai trabalhar com uma turma de 20 crianças que estão em situação de extrema vulnerabilidade numa zona de prostituição aqui em Campinas, e o processo vai ser usar atividades de cultura, de esporte, para resgatar valores, né, XYZ que essas crianças precisam. Isso no contraturno escolar vai durar 6 meses, o impacto vai ser esse, a gente espera que essas crianças ao final de 6 meses sejam assim, e o custo é tanto, né? Então, quando eu digo saber desenhar o projeto, não necessariamente é aquela coisa de escrever um edital de 40 páginas, né? Mas é esse discurso fluido que é necessário para captar com uma empresa. E aí, obviamente, né, a gente tem todas as capacidades de entrega, ou seja, você precisa conseguir entregar tudo que você falou, né? E essa entrega vai passar por uma comunicação constante com a empresa, saber reportar o que está acontecendo, saber contar o que está acontecendo, medir alguns indicadores de impacto, mesmo que eles sejam simples assim, mas medir alguns indicadores de impacto, não precisam ser aquelas mensurações do outro mundo, assim, mas pelo menos você saber falar, ó, começaram 60 crianças, 10 desistiram pelas razões tal, das 50 que terminaram, a gente teve essas histórias, esses resultados, nem que seja algo simples, mas precisa saber reportar isso, tá? Então, aqui é um exemplo simples, né? Mas eu acho que são esses os requisitos que eu colocaria aqui. Eu vou complementar a resposta com 2 pontos que não são especificamente para empresas, tá? Mas são relevantes para qualquer tipo de captação que você for fazer. Primeiro, ter uma pessoa responsável pela captação. A famosa história do aqui todo mundo capta é quase igual ao aqui ninguém capta. Então, quem é a pessoa na organização responsável por captar, por desenvolver a estratégia com empresas? Essa pessoa está clara? Essa pessoa, se der certo, você tem quem parabenizar, se der errado, você tem quem cobrar? Isso é um ponto muito importante. Um segundo ponto importante, que vem do projeto que o Alexandre falou, é o valor. É quanto? Qualquer valor basta. Tá bom. A gente ainda não orçou. Tem que saber quanto. Sentar numa mesa de empresa para falar, doa o quanto for bom para vocês, aí a gente vê, isso não é suficiente. E para fechar aqui, além do valor do responsável, respondendo um ponto que está subjacente à pergunta. Provavelmente essa pergunta foi de uma organização pequena que quer entender se já é o momento de captar com empresa ou não. 90%, mais de 90%, na verdade, as organizações sociais do Brasil são pequenas. Segundo o BGE e IPEA, 90% das organizações têm de 1 a 5 pessoas, menos de 5 pessoas. Ou seja, as organizações sociais no Brasil, de regra, elas são pequenas mesmo. Elas são organizações que a captadora é a fundadora e é quem compra a lâmpada e troca a lâmpada. E está tudo certo. O estado da arte de captação, a equipe de 6 pessoas capacitadas em Harvard que vão resolver tudo, isso não existe. Existe em meia dúzia de ONGs no Brasil. Via de regra, é a fundadora mesmo que vai ter que fazer, tem que tomar os cuidados mínimos, mas assim, é o que se tem de estrutura, é o que se vai poder oferecer. Então, a precariedade, em algum sentido, ou o improviso, em algum sentido, também é
é um pouco do jogo do terceiro setor. E acho que uma coisa só complementar aqui que colocaram, documentação e regularização em dia, né? Realmente, assim, ter um CNPJ é uma coisa importante, tá? Acho que nenhuma empresa vai doar para uma conta de pessoa física, né? Se é uma organização que está muito no começo. E aquela regularização em dia também é bem importante. A maior parte das empresas, especialmente as maiores, vai olhar minimamente se tem, por exemplo, dívidas, né? Então, as famosas certidões negativas, municipal, estadual, federal, é importante de estar em dia também. Então, uma conta bancária no nome da pessoa jurídica, com certeza, um CNPJ, indo bem para o básico, assim, também é fundamental. Boa. E dentro do documental, juro que é para terminar, fiquem atentos e atentas ao inferno da ata, porque a ata tem validade. E o que tem de ata expirada em edital não é brincadeira, já eliminei muita organização por causa de ata expirada. Então, assim, dá uma olhada no estatuto, quanto tempo a diretoria pode estar empossada e se a ata não expirou. Porque se a ata tem 3 anos, a diretoria tem que se trocar em 2, essa ata não vale mais de nada e você vai perdendo um compliance ali de alguma empresa. Boa, boa, maravilha. Já vou aproveitar para engatar com outra pergunta que o Marcos falou sobre ter esse valor da doação ou patrocínio bem claro, né, para a empresa, ou seja lá para qualquer outra fonte que você for buscar, pessoa física ou empresa. Aqui temos uma pergunta que é a seguinte: na solicitação de doações ou patrocínios, é melhor apresentar cotas ou valores personalizados para cada possível parceiro. Como eu posso apresentar as entregas de parceria considerando sinergias? Acho que a gente tem 2 perguntas diferentes, então se quiserem ir por partes, eu acho que pode ser legal. Alexandre, começa aí que eu quero complementar com outro ponto depois, mas Tá acho que você bom. vai responder melhor o core da pergunta. Tá bom, não, beleza, bora lá. Bom, primeira coisa, patrocínio, tá? Eu acho que assim, você tem 2 formas, né, de você captar, assim, de uma maneira bem, bem geral. Você pode construir um projeto totalmente do zero com a empresa, e aí é aquela coisa de você sentar do lado dela, falar, eu faço isso, você atua nessa área, o que a gente pode fazer junto, e construir do zero, personalizado. Ou você pode ter um projeto já pronto, como acontece muito em renúncia fiscal, e buscar a contribuição da empresa, ou então ter um projeto que seja um evento, ou qualquer tipo de projeto e buscar o patrocínio. Quando a gente fala de patrocínio, uma coisa muito importante, assim, ele geralmente pressupõe uma certa divulgação de marca, tá? Que tem que ser bem feita, e ele pressupõe contrapartidas, né? Eu não gosto muito desse nome, mas vamos dizer assim, que seja o que você vai dar em troca, tá? E aí, é interessante ter coisas pré-estabelecidas, mas é interessante ter flexibilidade. Vou dar um exemplo aqui nosso, a gente tem apoiado alguns eventos e festivais do setor, né? Então, nós fomos, ano passado, um dos apoiadores e patrocinadores da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captação de Recursos, também ali do FIF, esse ano, que vai ser em Belém. E aí, assim, quando eles mostram um quadro, falando assim, ó, isso aqui é tanto, você ganha isso, isso aqui é tanto, você ganha isso, isso aqui é tanto, você ganha isso. Mas, muitas vezes, a gente vai querer olhar e falar assim, olha, eu queria pegar isso, recortar com aquilo, fazer assim, fazer assado, fazer assado. Então, é importante você dar um norte, dar um caminho, né? Fazendo já o jabá para meu norte, né? Dar um norte, mas, ao mesmo tempo, você ter flexibilidade para mudar alguma coisa. Eu vou fazer um complemento, antes de fazer o complemento, quem fez uma organização chamada FIA, eu fiquei com essa vontade de fazer uma nova agora com o nome maneiro, é o FIS Norte. Eu finalmente acertei o nome, porque FIA faz 10 anos que ninguém acerta para lá. Mas voltando um passo atrás, um ponto importante quando vocês forem fazer a cota de patrocínio ou de apoio é o seguinte: vai ter sempre uma briga ou uma tendência a uma briga na relação com a empresa. A empresa vai querer botar o máximo possível de dinheiro na ponta e a organização vai querer o máximo de dinheiro para o meio do caminho, porque o dinheiro mais difícil para arrumar, no caso de vocês, é o dinheiro institucional, é para pagar aluguel, para pagar luz, para pagar salário, para pagar diretoria, para pagar cartório. E a empresa tende, não são todas, tá? Mas a empresa tende a querer dar dinheiro para a ponta. Quanto mais criança atendida, quanto mais não sei o que instalado, quanto mais caixa d'água instalada, melhor.
Então, no caso de vocês, é importante o seguinte, querer fechar com a empresa, fazer uma cota que a empresa vai querer fechar, isso é ótimo, mas tentar não abrir mão da parte que vai ficar para a ONG, porque senão a empresa passa, o recurso passa e a ONG fica sem conseguir pagar salário. Eu já vi muito desses casos. Projeto rico na instituição pobre. E isso aconteceu muito na pandemia. A pandemia teve boom de doação na pandemia. Teve, para a ponta, para comprar API, para comprar álcool gel. A ONG foi meio do caminho. Terminou com... Nunca se mandou tanto dinheiro para terceiro setor na história do Brasil e as ONGs falidas como sempre. Então, é muito importante, assim, coloquem uma cota para ficar no meio do caminho. Marcos, quanto é essa cota? Não tem receita de bolo, vai ter uma briga ali mais viável no 20%, 30%, é uma briga mais tradicional, algo entre 10% e 30%. É uma briga mais tradicional. Agora, pensem nisso quando vocês forem fazer proposta para a empresa. Coloca aí no jargão bonito, se chama overhead, que nada mais é do que uma parte do projeto que vai ficar para vocês no caixa da ONG, para a ONG se estruturar e fortalecer. É importante, quando for pensar numa proposta para a empresa, pensar nessa parte também, e não só para o que vai para a ponta, senão vai virar projeto rico de ONG pobre. E só pegar um gancho rapidamente, isso é uma negociação mesmo, assim, sabe, gente? Contar um caso, na época da pandemia, na CID, a gente captou ali, acho que não lembro agora de cabeça, uns 2, 3 milhões de reais para cestas básicas, né? Então era um dinheiro que, como o Marcos falou, o dinheiro entrava e saía, não ficava um centavo conosco. Só que era uma operação cara fazer isso, porque a gente mandava cesta básica para o Brasil inteiro. Então, assim, você tinha que ligar na instituição, ver quantas pessoas atendia, checar endereço de todo mundo. Então, a gente tinha 2, 3 pessoas só fazendo isso, né? E aí veio no meio desse caminho, veio uma empresa na área de alimentos e falou, pô, eu quero doar, tal, e beleza, eles falaram, cara, a gente quer fazer uma doação de R$1 milhão, né? A gente, pô, que massa, celebramos, tal, não sei o quê. Só que aí a gente falou, meu, mas vocês tinham que pagar pelo menos o custo da equipe que está dedicada a distribuir esse R$1 milhão de cestas básicas. Não, porra, mas a gente já está dando as cestas básicas. Cara, a gente fez uma conta, não chegou nem perto de 10%, né? Porque eram 2 pessoas ali por um mês, assim, então eu não lembro se deu R$10 mil, R$20 mil, não lembro agora números, alguma coisa assim, mas para a gente pelo menos pagar o mínimo, assim, que eram as pessoas que estavam ali. E a empresa foi uma briga para isso, né? Então a gente nem queria ganhar nada com isso, falou: ó, vão ter 2 pessoas trabalhando para entregar essas cestas básicas no país todo, né? Cara, vocês precisam pagar elas, né? E aí foi um embate mesmo, que é essa briga que o Marcos falou, e é preciso propor, é preciso ser propositivo e sustentar o ponto mesmo, sabe? Boa, maravilha, maravilha. Pessoal, já então, só lembrando, daqui a pouco a gente vai abrir para vocês trazerem suas perguntas aqui ao vivo também, então já vão pensando aí dentro desses insights aí que vocês vão recebendo. Mas aí, então, por enquanto, vamos seguindo com as nossas perguntas prévias. Temos aqui uma dúvida bem específica, né? Então, o contexto é: estamos retornando à construção do nosso hospital. Preciso ampliar o radar de captação para essa construção, que está avaliada em cerca de 90 milhões. Eu gostaria de saber quais as chances, eu acho que é 90 milhões, eu gostaria de saber quais as chances e quais empresas, institutos, parcerias, financiamentos, etc., eu devo correr atrás. Eu vou falar, provavelmente eu não vou falar o que você vai falar, tá? Eu vou retomar uma coisa que eu falei semana passada, e para fazer valer esse nome que vocês estão lendo aqui embaixo. As grandes empresas hoje, elas têm relatório de sustentabilidade, elas têm relatórios ESG. Esses relatórios de sustentabilidade, relatório GRI, relatório ESG, seja lá o nome, eles tendem a apontar quais são os temas relevantes na estratégia social e ambiental da empresa. Então, é muito mais fácil, dado o valor, 90 mil, se for 90 mil, bom, construir um hospital, acho que não dá para ser 90 mil, né? Nem que seja 9 milhões, 90 milhões, geral, a gente está falando de um valor grande. Você vai conseguir esse valor com grandes empresas, muito provavelmente o foco da captação deve ser grandes empresas. Então, o meu conselho é: busque empresas que tenham estratégias de sustentabilidade que englobem a questão da saúde.
porque essas empresas tendem a ter a responsabilidade social delas alinhada com a estratégia de sustentabilidade, vendo a questão da saúde. Então, se você vai conversar com a Natura ela tem uma estratégia muito forte de diversidade, tem pouquíssima coisa de saúde. Mas, provavelmente, a Redditor, se ela tiver um relatório de sustentabilidade, ela vai dar conta de saúde. Então, assim, busque empresas grandes, de setores afins com a saúde e, preferencialmente, se tiverem relatório de sustentabilidade, esse relatório vai ser uma pista muito significativa e muito importante para vocês saberem que essa empresa tem chance de apoiar vocês, que vocês vão estar alinhados com essa estratégia de sustentabilidade. Boa. Quer complementar? Quero. Eu acho que assim, né? Pensando se for 90 milhões, eu acho que assim, você tem que ir muito para recurso público, né? Porque empresas, assim, mesmo grandes empresas, obviamente elas vão apoiar, mas é difícil você levantar num curto espaço de tempo, quando eu digo curto, 2, 3, 5 anos, 90 milhões com empresa. Então, você tem emendas parlamentares, né? Uma emenda de senador, se eu não me engano, é 300 mil reais, e aí se você consegue juntar 10 senadores, já foi 3 milhões. Você tem emendas de deputados federais, e daí tem um monte de deputado federal, deputado estadual, vereador. Você tem os projetos de renúncia, né? Que alguns, acho que dependendo de como escrever ali, talvez dê para enquadrar. Então, por exemplo, se for um hospital que trabalha câncer, você pode colocar o Pronon, e aí captar via Pronon. Então, aí tem que entender exatamente, acho que a Daniela aí que fez a pergunta, né? Tem que entender aqui, Daniela, exatamente qual que é o detalhe, mas eu acho que o poder público, como é um hospital, por essência, ele é uma obrigação do governo, né? O atendimento de saúde. Então, é uma execução de uma política pública que a gente está falando aqui, né? E a execução dessa política é responsabilidade governamental. Então, majoritariamente, eu acredito que colocaria aí, vamos dizer, um número mágico, aí 60% disso vir de recurso público, tá? Mas aí você pode fazer eventos, porque o hospital é uma coisa que mobiliza muita gente, você pode fazer eventos de gala para captar 1 milhão aqui, 2 milhões, com leilão e assim por diante, né? Mas é uma estratégia de diversificação, mas eu não deixaria de fora recurso público, não. Boa, boa. Temos mais 2 perguntas aqui para a gente partir para as perguntas do pessoal que deve estar ansioso para perguntar. E uma delas, assim, tá ligada a uma das maiores dores aí que a gente vem ouvindo do pessoal, que é a tal da sustentabilidade financeira, né? A saúde financeira de uma organização, né? Então, a dúvida é como construir a sustentabilidade financeira, sendo que criaram recentemente o setor de projetos, estão tendo bons resultados, mas eles precisam conquistar a constância e dar continuidade aos projetos sem depender da sorte de ser aprovado em editais. E aí? Vou começar então, Marcos. Gente, eu acho que é o que o Marcos falou na pergunta anterior, entendeu? É assim, ó, pensa o seguinte, vou fazer uma analogia muito simples. Você, né, tem uma família, tá? E aí vocês chegam na família de vocês no final do mês, vocês falam, olha, nossa renda aqui é 1.000, tá? E a gente está gastando 1.000 todo mês. E você fala, pô, legal, dá para sobreviver assim, né? Então todo mês entra 1.000, todo mês sai 1.000, todo mês entra 1.000, todo mês sai 1.000. Provavelmente essa família não vai conseguir progredir muito, ou seja, crescer essa receita a longo prazo. Como que ela poderia fazer para crescer a receita? Fazer um curso, fazer alguma coisa que pudesse melhorar o emprego das pessoas que estão ali, investir em algo que vá fazer dar renda, seja, sei lá, né, alguma coisa que vá fazer crescer o dinheiro. Então, a lógica é exatamente a mesma numa organização social. Se o que você capta vai tudo para a ponta, né, ou seja, tudo que você captar, você gasta em projeto, você não tem dinheiro para investir. Então, esse cálculo de overhead, né, que o Marcos falou, que é o custo administrativo, é o custo que não é do oficineiro que está na ponta, não é do professor, da professora, não é do projeto em si de quem está na ponta, é o custo do administrativo. Se não sobrar para pagar o administrativo e para sobrar dinheiro mesmo, a organização não cresce. Então, o certo, vamos dizer assim, claro que é bem simples o raciocínio, mas é quando você pensar num orçamento de captação e falar, pô, no que vem a gente vai gastar 100 mil reais, 200 mil reais. Legal. Eu preciso que sobre quanto?
10%, 20%, 220, 240, né, o total que eu tenho que captar, e aí fazer sobrar esse recurso mesmo, levar isso muito a sério, como se fosse o dinheiro que vai para a ponta, é o dinheiro que tem que sobrar. Porque esses 20 mil você vai investir em marketing, vai investir em captação, vai investir em qualquer coisa. Isso vai fazer a organização crescer. Vai contratar um captador, esse captador que custa 1.000 vai trazer 2.000, e aí você pega, investe mais, e a coisa cresce. Então, se a gente não tiver uma mentalidade de investimento, e investimento requer sobra de dinheiro, a gente nunca vai crescer, tá? Então, você vai falar, Alex, mas hoje eu capto e não sobra, o que eu faço? Considere a sobra tão importante quanto qualquer outra coisa. Você tem que fazer sobrar, como se fosse um custo. Corte custo, mas não corte a sobra, porque senão nunca vai crescer. Quero, complementando aqui, trazer três pontos para vocês. Primeiro ponto, um ponto mais geral. A filosofia, o formato de doação no Brasil para projetos sociais é um formato muito ruim, porque é um formato de você apoiar o projeto com começo, meio e fim no apoio. Então, é uma lógica que vai deixar as organizações, via de regra, cobertas por um tempo, depois descobertas. Cobertas por um tempo, depois descobertas. As únicas organizações no Brasil, o tipo de organização que não tem esse problema tão crônico, são aquelas que nascem atreladas a uma empresa ou uma família que vai botando dinheiro ali e a coisa acontece. O restante são organizações que captam e, por essa lógica de projeto, então o dinheiro cai, quando o dinheiro cai, por celebração, alegria, felicidade, vai, já, no meio já começa o medo do dinheiro acabar, e quando o dinheiro acaba, o medo do dinheiro não voltar. Isso é normal e isso vem desse sistema brasileiro de apoio a projetos sociais, que é por projetos e tem começo, meio e fim, isso é muito ruim. Mas, enfim, só contextualizando, mas isso é um fato, é sobre isso que a gente está falando aqui. Com relação ao edital, que é a estratégia específica, também cuidado só com o vício em editais, porque edital é uma estratégia muito alinhada a processo. Ou seja, tem um processo, você sabe a plataforma que você olha o edital, você sabe aonde que você inscreve o edital, tem a pessoa que é boa do edital, tem os documentos que você bota no edital, então isso acaba viciando, em vez de você desenvolver outras expertises de captação, você acaba ficando sempre na mesma estratégia, que é aquela estratégia que você sabe que funciona e tem uma pessoa ali na organização que é boa. Então, cuidado com o edital. Um terceiro e último ponto, para que a organização tenha uma sustentabilidade de longo prazo nesse sistema de projetos que a gente está falando, que é como é a filantropia brasileira hoje, é muito importante ter um planejamento para você poder antecipar esses movimentos, para você ter uma pessoa responsável, saber quando você quer captar, qual estratégia que você vai usar. Para ter esse planejamento, é muito importante que você tenha uma pessoa responsável pela execução do planejamento, um orçamento anual claro da organização e os projetos escritos e com orçamento. Porque senão você não sabe quem vai captar, como vai captar, quando vai captar e quanto vai captar. Então, assim, se pudesse responder essa pergunta em uma palavra, seria planejamento. Se a sua organização ainda não tem um planejamento de captação, pode ter certeza que ela tende a ter um grande problema de captação em médio prazo, com essas altas e baixas. E para ter um bom planejamento, é isso: uma pessoa responsável, projetos escritos e orçamento bem bolado. Não que isso vai acabar com o problema, porque o nosso modelo de filantropia é um modelo muito ruim ainda, mas isso mitiga o problema. Isso faz você ser mais resiliente e perder menos noites de sono num contexto que, infelizmente, é hostil. Boa, maravilha, maravilha. Já tem gente erguendo a mão, então eu vou quebrar o protocolo aí da última pergunta que a gente ia fazer das prévias. E, pessoal, vão erguendo a mão aí. Para quem não sabe, temos ali embaixo ali as reações, ali o emojizinho. Erga a mão, ou se não conseguir erguer a mão, qualquer outro emoji aí que você colocar, a gente identifica que você quer fazer uma pergunta e a gente vai fazendo. Ana, você que ergueu a mão antes, se quiser fazer a sua pergunta, só vou passar uma diretriz para vocês. Gente, como o nosso tempo é curto, vamos ser prático e direto, tá? Então, é legal, a gente quer conhecer vocês e saber o que vocês fazem, então falem o nome, de onde vocês estão falando, qual que é o nome da organização, e já parte para a pergunta para a gente conseguir ganhar tempo e responder todo mundo. Fechou? Então, Ana, quer começar? Peraí, vai lavar o câmera. Deixa eu terminar aqui que eu coloco. Ana, tá aí? Você tá mutada, tá? Se você estiver falando.
Acho que ela escreveu aqui no chat. Foi sem querer, sem querer. Mandei a mão, queria apenas fazer uma pergunta. Tá, se você quiser fazer a pergunta, pode abrir o microfone e fazer. Não? Então, tá. Então, Carol, se quiser, enquanto isso, pode fazer a sua pergunta aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre, Vinícius, Marcos. Acompanhei a aula de vocês, estão de parabéns, porque realmente faz a diferença ter alguém para dar um direcionamento para a gente, um olhar de fora. E eu vou falar rapidamente, eu sou Carol Aguiar, sou aqui de São Bernardo do Campo, eu tenho um grupo de mulheres chamado Projeto Conversa de Mulher, né? E as pessoas falam, já não é mais um projeto, já é um instituto. Eu falei, não, ainda é projeto, não é formalizado, mas já são mais de 3.300 mulheres, né? E, assim, eu sou sozinha, né, na questão da construção disso tudo, desde 2017, comecei com 3 mulheres e hoje já está esse volume orgânico, tá? Orgânico, totalmente orgânico, nada... O que eu quero hoje, e eu gostaria muito que vocês me ajudassem, é como fazer a migração do que... de estar não formalizado para a formalização. O que é preciso? Porque esse é o grande embate, tá? Eu acho que a grande maioria das pessoas, quando vão formalizar, falam, e agora? Documentos, processos, por onde começar? Algumas pessoas me falaram alguns caminhos, mas eu não senti muita coerência. De repente, eu falei, puxa, eu vou acompanhar a água, vou ver realmente o que eles têm de proposta, porque conhecem, estão no terceiro setor, com certeza a minha dúvida é a dúvida que muitos devem ter, então era esse o caminho. Eu queria só saber como que faz essa transição, qual o primeiro passo, por onde começar, porque eu sei que tem investimento financeiro, enfim, custas e tudo mais, mas me dá uma orientação, aquela orientação básica, assim, olha, você vai começar por aqui, só para eu poder dar o passo inicial e, de repente, continuar com vocês, né? De repente, me tornar um instituto mesmo e falar, agora eu quero investir e ajudar outros para também ser o que eu sou hoje, né? É isso que eu penso. Compartilhar. Obrigada, viu? Legal. Vou começar, então, aqui, Carol. Que massa. Pô, parabéns pela iniciativa. Aí você já tem essa mega atuação aí, sem formalizar, já não formalizando como é que vai ser. Então, parabéns. Isso foi bacana, muito legal. Carol, assim, eu vou dar uma receita de bolo, tá? Mas, e até a gente vai lançar, acho que semana que vem, um material sobre formalização, tá? Vai ser um e-book com uma videoaula, tal, sobre formalização bem legal. Tem muita coisa boa também, acho que até no blog da Meu Norte tem alguns textos muito bons sobre formalização ali também. Mas vou dar uma receita de bolo. Geralmente, para abrir uma organização social, se cria uma associação, né? Existem alguns formatos, formato de fundação, etc. Vamos falar de associação, que é o mais simples e o mais comum. Uma associação é um grupo de associados em prol de um objetivo, tá? Então, nesse momento, você vai precisar do quê? De um grupo de pessoas que vai se unir por um objetivo. Esse objetivo, entre aspas, estará formalizado num documento que a gente chama de Estatuto Social. Mas eu falo, pô, como é que eu faço um estatuto social, Alex? Dizer que, assim, não vou dizer que é melhor caminho, mas talvez um caminho viável. Na CID, a gente pegou um modelo da internet, adaptou e criou o nosso. Pegamos uma advogada, que era prima da tia, do cunhado do papagaio, e ela fez de graça, ela assinou o nosso estatuto ali, ela deu uma revisadinha e pá, assinou, beleza. Esse estatuto é um documento que diz o que é a organização e como ela vai funcionar. Você vai precisar de um outro documento que é a ata de eleição, que é uma ata que vai eleger pessoas que, junto com você, serão diretores, diretoras desta organização, né? E a partir disso, você vai ter um grupo de pessoas que são os associados, vamos dizer que são as pessoas que estão nessa primeira reunião de assembleia e que elegem, né? Então, imagina que está todo mundo nessa sala, nós somos associados. E nós estamos elegendo a Carol, o Vini e o Marcos, que são os diretores dessa organização, tá? E aí, essa ata de eleição, esse estatuto, estou simplificando um pouco, tem mais alguns detalhezinhos, mas bem simples, assim. Você vai protocolar no cartório, tá? Protocolou no cartório, distribuidor, você tira lá no primeiro ofício, aí um contador pode ajudar você facilmente, ou tem vários blogs na internet que vão te dizer como fazer isso. E aí depois você vai lá na Receita Federal, com alvará, etc., tirar o seu CNPJ, tá? É um processo bem fácil, assim, basicamente com um advogado, mas especialmente um bom contador,
você faz isso. O contador até muitas vezes faz esse processo de cartório, etc., para você, ou você mesmo faz, tá? E aí você tem uma organização com o CNPJ aberto, tá? Então, assim, o processo base de formalização é isso, tá? Então, de maneira geral, é isso. Só para ir para um segundo passo. Tudo depende, Carol, e aí um ponto importante é por que você quer formalizar, tá? Então, qual é o teu objetivo? Pô, meu objetivo é porque eu quero fazer campanhas com empresas da região, pequenas empresas, ou eu quero começar a movimentar, fazer eventos, acessar recursos públicos. Aí você tem um outro passo que é quais são os certificados necessários para que você consiga captar recursos da forma que você quer captar. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu vou abrir organização com o CNPJ e daí eu vou pegar recurso público já, porque vai funcionar muito bem. Eu vou lá no Fundo da Infância e Adolescência pegar recurso público. Não é uma coisa tão imediata. Você precisa ter 1 ano de funcionamento, até 2, dependendo lá do CMDCA, para então conseguir o certificado municipal de assistência social, para então conseguir escrever o projeto, para então conseguir captar. Então, assim, alguns tipos de recursos são morosos, né? Então, eu só digo isso para não ter uma desilusão no sentido de, eu formalizei, agora chova dinheiro. Não é tão simples, sabe? É importante você saber por que você quer formalizar e quais caminhos que você quer percorrer, tá? Então, de maneira resumida, é isso, tá? Eu acho que é isso. Marcos, vai lá. Carol, complementando aqui, e só como isso é uma dor, o meu texto mais lido na internet é esse, tá? Por muito. E olha que eu escrevi achando que ia ser um texto que ninguém ia ler, e é o texto mais lido, mais acessado lá no blog, é exatamente esse. Então, alguns pontos aí bem objetivos, tá? Primeiro, quantas pessoas você precisa ter para fundar a organização? O Código Civil brasileiro não estabelece um número mínimo de pessoas, que seria inconstitucional, mas vale ter pelo menos mais 5 pessoas para fazer essa fundação. 2 para a diretoria, 3 para conselho fiscal. Então, isso é um número bom de ter na cabeça aí, pelo menos 5. Quanto que você gasta para fundar? Se você for ter um advogado que vai cobrar custas de cartório, etc., você vai ter 2 tipos de custo. Advogado e custo de cartório. Bateu os R$5.000 ali, contando advogado, custo de cartório, contando tudo. E aí você tem uma forma de escapar de boa parte desse custo, que é advogado, que é ou você pega um advogado aí conhecido que não vai te cobrar pela parte do advogado, porque assim, necessariamente o advogado vai precisar assinar esse negócio, tá? Então, se você pega um advogado conhecido que não vai te cobrar, ou tem uma coisa que talvez você já tenha buscado na internet chamada pro bono, que os escritórios todos não, boa parte dos escritórios de advocacia tem um negócio chamado pro bono, que basicamente é atuar gratuitamente para organizações sociais. E tem muito escritório pro bono que faz formalização, porque é muito simples. Assim, para quem nunca fez é difícil, mas para quem faz muito é muito simples. Então, se você quiser não gastar e se você não tiver alguém que possa fazer isso por você, vale jogar pro bono formalização, que você vai ver que tem dezenas de escritórios que têm esse serviço gratuito, vão fazer o estatuto e tal. E 2 cuidados só nesse processo. Primeiro, faz um estatuto bonitinho, porque alterar estatuto é chato e custa. Estatuto errado é uma tragédia e, cara, segundo ponto, depois que você fundar, você tem um ser vivo funcionando, que você tem que manter, você tem que ter certidão de receita, tem que ter contador para olhar. Então, assim, é como se tivesse adotado um gato ou um cachorro. É um ser vivo, não pode deixar de alimentar, não pode deixar de olhar. Só para você saber que, assim, quando tem a fundação, emoção, maravilha, chegamos lá, conquista. Essa conquista ela gera um dever muito importante para que você não fique com certidões abertas e tenha uma preocupação e um passivo grande depois. Eu vou também trazer se eu estiver falando besteira, vocês me avisam, tá, gente? Mas vou trazer mais um ponto de interrogação na sua cabeça, mas só porque a gente vai lançar um material sobre isso também em breve. Eu acho que vale a reflexão de que se o que você quer fundar realmente é uma organização sem fins lucrativos, né? Porque, né, você tem ali essa dúvida também que às vezes acontece, que é ONG versus negócio social, né? Eu acho que, claro, né, depende muito tem vários fatores, né, que eu não sou a melhor pessoa para falar, mas essa também é uma coisa para se considerar antes de tomar essa decisão, né? Mas esse é um excelente ponto, Vini. Só um complemento. Eu lembro quando a gente foi começar a CID, uma pessoa chegou para nós, uma professora, falou: pô, por que você não abre um negócio de impacto? A gente não deu muita bola, sabe?
anos depois bateu um certo arrependimento, assim, falei, putz, né, por que não, né? E tanto que esse material que a gente vai lançar, a gente estava gravando sexta-feira retrasada no estúdio, todas as aulas, é uma trilha bem bacana de aulas que a gente vai lançar. Deve sair isso também semana que vem ou na outra. Mas é um ponto muito importante, sabe? Porque esse é um caminho sem volta. Quase sem volta, vamos dizer, porque tudo tem uma volta, mas você abriu uma ONG, tipo, que nem a CID, cara, depois de 10 anos até a gente estudou, vamos virar um negócio, mas não tem como, porque os ativos pertencem a uma organização sem fins lucrativos, você não pode exportar para uma empresa e tal. Então, tem todo um negócio assim, que é complexo, tá? Então, essa decisão é a decisão primária mesmo, antes do como formalizar. Gente, eu agradeço demais o que vocês falaram. Só complementando, Alexandre, já tem pessoas que me procuram, e essas pessoas querem investir, mas eu não sou formalizada. Então, eu estou nesse impasse. Por isso que vem a demanda de fora para dentro. As pessoas querem, eu tenho dinheiro para investir, Carol, você tem formalização, você já tem uma nota fiscal, você já tem, não tenho nada. Então, eu estou nesse impasse, e é isso mesmo que Marcos falou, né? Esse cuidado com o estatuto, com todas as questões iniciais, é fundamental. Eu ouço muito, mas aí eu vim procurar você justamente por isso, porque esse olhar assim apurado de estar dentro e de estar atuando, né, nas questões sociais do terceiro setor, eu acho importantíssimo. Muito obrigada, viu, mais uma vez, tá? E eu dou notícia para vocês quando eu lançar. Eu quero, de repente, quem sabe estar com vocês. Tudo pode acontecer. Obrigada, viu? Não, vamos lá, Carol, vamos lá, sim, com certeza. Por favor, olha ali, a Laís, inclusive, falou que ela iniciou com uma ideia de ONG, mas hoje, na visão dela, é um negócio social. Legal, legal, é isso, são essas reflexões são importantes. Vamos seguir, então. Bárbara, não sei se a Ana já conseguiu resolver o microfone dela. Deixa eu ver. Vamos lá com a Bárbara, Tá, então. vamos lá, Bárbara. Oi, gente, boa noite. Eu não vou abrir a câmera porque eu tô aqui no supermercado, tá? Tô ouvindo vocês do supermercado. A minha dúvida, eu faço parte de uma organização que é uma organização essencialmente trabalha com advocacy, com litigância estratégica e com pesquisa acadêmica. São 3 frentes que a gente atua, né? Em direitos humanos. Quando a gente fala em direitos humanos, é muito amplo e é muito amplo mesmo. A gente atua com direito indígena, direito da mulher, com direito, essa questão do patrimônio. Então, por exemplo, o atentado terrorista do dia 8 de janeiro, a gente entrou com uma ação civil pública pedindo que os terroristas fossem responsabilizados e tivessem que pagar do próprio bolso, por exemplo, pelos atos que eles cometeram, não só responder criminalmente, né? E essa organização, ela já tem 2 anos de CNPJ e a gente quer começar a captar, porque, né, tinha que esperar esses 2 anos de CNPJ. Eu não vejo como, por exemplo, pedir... Eu não sei se é possível conseguir recurso através de emenda parlamentar, porque é um assunto delicado, né? O trabalho que a gente faz é um trabalho, né, que não sei se interessa para o poder público, por exemplo, apoiar em algum nível, talvez na parte de pesquisa, eu não sei. Mas a gente está buscando recurso através de edital. E eu concordo que edital não é o suficiente, não é só isso, mas eu não sei por onde mais ir. E essa é a minha dúvida. O que vocês recomendam? Vou puxar então, Marcos. Bárbara, é o seguinte, então, primeira coisa, se abrir o CNPJ, de certa forma, você já pode começar a captar no dia seguinte, vamos dizer, tá? De que forma? Geralmente das formas mais simples. Então, a gente divide captação de recursos em 3 esferas. Primeira esfera, poderíamos chamar de pessoas físicas, segunda, jurídica, e terceira, poder público. As pessoas físicas são aquelas que geralmente é o recurso mais rápido, tá? Mas muitas vezes não numa quantidade tão grande, dependendo do perfil. Então, por exemplo, você chega lá, você abriu o teu CNPJ, eu sou teu amigo, e você fala, Alexandre, a gente está formando um grupo de doadores
para o nosso projeto, é 100 pila por mês aqui, você quer contribuir? Eu acredito na tua causa, eu vou lá, pá, beleza, R$ 100 por mês, vamos contribuir. Então, isso é o tipo de captação que dá para você começar a fazer no dia seguinte, especialmente com a tua rede de contatos. Então, pessoas físicas. Quando você vai para pessoas jurídicas, você tem diversos portes. Geralmente, as empresas menores é uma captação mais rápida e mais fácil em menor dinheiro. Por exemplo, lá na CID, eu lembro que a gente começou com uma campanha de bares e restaurantes, onde cada bar e restaurante tinha um prato que revertia R$ 1 para nós, né? Então, daí a gente fazia uma divulgação bacana, tal, etc, parará, parará, e, né, rodava, ó, quantos vendeu da panqueca não sei o quê? 200 e tanto. Então, a gente ia lá, pegava 200 e tantos reais no final de cada mês, tal, etc. Quando você vai para as grandes empresas, as exigências começam a ser maiores. Eu não vou me prolongar, porque eu acho que a gente falou bastante sobre isso nas aulas de grandes empresas que estão lá no YouTube, né, Vini, as aulas? Então, né? Então, que estão lá ainda no YouTube, né? Acho que dá para assistir ainda até amanhã, se não me engano. E aí, você tem uma série de exigências e tudo mais com grandes empresas. O poder público, esse sim, cada vez mais vai ter exigências, especialmente legais. Então, por exemplo, emenda parlamentar. Se for de vereador, você precisa de um certificado chamado Utilidade Pública Municipal. Você tem que ir na Secretaria de Assistência Social, ou qualquer órgão responsável aí, e buscar essa utilidade pública municipal. Quero captar com um deputado federal. Você tem que precisar de utilidade pública federal. Com o senador, utilidade pública federal, tá? Então, esse certificado tem uma série de exigências, como, entre eles, o tempo de existência do CNPJ, tá? 2 anos, 1 ano, 3 anos, deve ter lá, cada um vai ter sua regrinha, tá? Quero captar com renúncia fiscal. Opa, também, você vai ter que ter um tempo de existência com atividade comprovada para então captar, para então conseguir o certificado, para então captar, Então, ou seja, é importante você entender quais são as vias possíveis de captação para então entender como você vai se estruturar juridicamente e estruturar a sua captação, né? Como eu falei, assim, se você pegar, tem muitas organizações que são pessoas físicas que captam no seu próprio CPF, eu conheci várias, que então não é uma organização, por assim dizer, mas a pessoa capta no CPF dela, e ela faz um evento, faz um bingo, faz não sei o quê, e ela faz as ações na própria conta corrente dela. Claro, nada recomendável, não é isso que eu estou recomendando, só estou dizendo que é possível, tá? Então, veja qual é a forma de captação que cabe melhor para você. Você vai falar, mas como que eu vou saber? Depende da quantidade de dinheiro, da pressa que você tem. Quanto maior quantidade, né, de dinheiro, começa com pessoas físicas comuns, pouco dinheiro rápido, governo, muito dinheiro, longo prazo. Tá? Então, essa é um dos requisitos. E 2, quais são as suas expertises? Né? O que você conhece? Eu conheço muitos vereadores, estou direto na Câmara, sou muito bem relacionado ao meio político. Talvez seja um caminho mais fácil. Não, eu me relaciono com grandes empresas, eu vim do mundo corporativo, talvez seja um meio mais fácil. Não, eu sou uma pessoa que no bairro todo mundo me conhece. Olha, eu sou mais conhecido do bairro. Talvez seja captar com pessoas físicas da região. Tá? Então, só uma analogia aqui entre algumas possibilidades. Eu vou fazer um gancho toda vez que o Alexandre trouxe, que é o seguinte: existem diversas formas de captação de recursos que eu tenho mapeado, existem 18 estratégias para captar recursos. Se quiser ler especificamente sobre elas, tem um post meu na internet lá, 18 estratégias de captação de recursos para ONGs. No Google você consegue achar com certa facilidade. E dessas 18 estratégias, qual que você vai selecionar? Qual que é a mais certa para você? Na verdade, vou fazer uma pergunta retórica antes. Qual que é a melhor estratégia de captação de recursos? Não existe a melhor estratégia de captação de recursos. Existe aquela mais adaptada a determinada organização social. Então, o que o Alexandre falou, você tem expertise, você tem questões dentro da sua organização que encaminham para captar de uma forma ou de outra. E uma dessas questões, aí começando a cair no teu caso específico, é a causa da organização. Vão ter causas que são mais áridas para captar com pessoa física, por exemplo, que são as suas causas no caso. Direitos humanos é uma causa que gera contrariedade em parte da população, para outra você tem que explicar o que é. É uma causa muito mais árida do que educação e saúde, que você não precisa explicar. Combate à fome você não precisa explicar. Então, existem causas um pouco mais áridas para pessoas físicas, pessoas jurídicas, e causas um pouco menos áridas. No seu caso, você falou de causas áridas, você falou de direitos humanos, você falou de advocacy, que é uma atividade de longo prazo, que tem que gastar para fazer, que não vai dar resultado amanhã. Considerando isso tudo,
Um caminho, uma estratégia que você pode procurar especificamente para você pessoas jurídicas, institutos e fundações voltados para essa causa, para essas causas. Exemplo, Instituto Beth Jacquelaffer, não sei nem se eles estão na internet ou não, acho que não estavam, mas é um instituto que apoia os direitos humanos. E vão ter outros institutos voltados para essa causa, porque normalmente causas muito complexas têm organizações, institutos, fundações familiares, empresariais que apoiam especificamente essas causas. E no seu caso, para procurar um dinheiro um pouco maior, eu iria aí. Tirando o que o Alexandre falou, evento, pessoa física, essa microdoação aí que você, na guerra, você consegue levantar, mas institutos e fundações pode ser um lugar legal para você conversar e criar sua rede aí. Você pode repetir o nome desse instituto que você falou, por favor? Eu acho que você não vai achar na internet, cara. Instituto Beth e Jacquelaffer. Eu vou escrever aqui quando o Vinícius estiver fazendo a próxima pergunta, ou vocês, eu vou escrever, mas eu acho que você não vai achar na internet. É mais fácil você jogar no Google Liga de Institutos e Fundações que apoiam direitos humanos. E ali você vai ter uns 5, 6 nomes que se você criar relacionamento com eles, alguma coisa acontece em médio e longo prazo. Tá? É um caminho que eu iria com o seu perfil de organização. Ótimo, obrigada. Maravilha, obrigado. Então, estamos nos encaminhando aí para as últimas perguntas. Tem duas no chat ali, Vini. Tem duas no chat. Vamos lá. Tá então, rapidinho. Uma delas, qual a diferença prática entre OSC e Instituto, Amorim? Quer puxar, Marcos? Estou puxando todas, né? Marcos, Pode ser? Pode ser. Vai lá que essa aí é o... São 2 parágrafos que eu ou você vão falar a mesma coisa. Então, pode ir. Tá bom. Gente, basicamente, um instituto não é uma figura jurídica, tá? Então, no começo, a primeira decisão que você vai tomar é se você vai abrir um negócio social, que é uma empresa com fins lucrativos perante a lei, ou uma organização social sem fins lucrativos. Quando você abre uma organização social, você tem algumas bases, né? Você pode ter uma fundação que começa com capital, uma associação, que a gente já falou anteriormente, e o instituto, nessa história, ele é apenas um nome, é uma marca. Se você falar, poderia ter Instituto de Pesquisa Paraná, que é uma empresa, ou a gente pode ter o Instituto da Criança Feliz, que é uma ONG. Então, o instituto em si não quer dizer nada. E uma OSC é uma organização da sociedade civil, né? Então, é uma organização que vai trabalhar em prol da sociedade como um todo, tá? Então, no final das contas, se você abre uma associação com finalidade de ajudar a sociedade, tá? Abre parênteses. Existem associações como o time de futebol, o condomínio onde você mora, entre outros, que não têm a finalidade de ajudar a sociedade de maneira ampla. Mas se você abre uma associação que tem essa finalidade, você vai ser uma OSC, tá? Vai ser uma organização da sociedade civil. Marcos, está certo? Está certo, mas eu vou pegar o link da Rejane, que fez uma pergunta aqui no chat, para botar alguns nomes na linha do tempo. ONG é um nome fictício, não é um nome que está na legislação brasileira. A única coisa que está na legislação brasileira é associação sem fins lucrativos. Isso está no Código Civil. O Código Civil brasileiro ele prevê 5 formas de organização de pessoas jurídicas. 2 delas são as que nos interessam aqui, que é a fundação e a associação. Ponto. Esse é o legal, esse é o arcabouço legal. Nome ONG. Da onde que vem o nome ONG? Em 1948, a ONU solta um estudo que ela fala de organizações não governamentais. Esse nome vem aqui para o Brasil para chamar de forma genérica e popular, sem nenhuma relação com a legislação, institutos e fundações, que é o que está na legislação. Isso gera uma questão. A gente fala que a organização é não governamental, e ela não é governamental, ela é da sociedade civil, vocês sabem disso, só que tem governamental no nome, porque ideia é horrível, realmente quem deu esse nome? E aí, quando tem marco regulatório de 2014, se institui o nome Organização da Sociedade Civil, com o viés de que isso substitua o nome ONG, novamente, o uso popular, o nome popular não está no Código Civil. Isso, a ideia é que substitua o nome ONG em longo prazo. Só que ninguém conhece OSC fora desse call aqui. Todo mundo ainda usa ONG, então a gente às vezes tem que usar ONG também. E quando a gente fala de OCIP, é um selo, um reconhecimento do Ministério da Justiça para que você possa pleitear determinados benefícios. Então você pode, e instituto, como a Alexandre disse, é um nome genérico. Então você provavelmente é uma associação
que pode pleitear o selo OCIP, chamado popularmente de OSC ou ONG, tanto faz, e que pode colocar como nome fantasia instituto, que você coloca o nome que você quiser. Tentando pegar todos esses conceitos e botar numa frase, é isso aí. Perfeito. E, Marcos, aqui pegando a pergunta da Regiane, melhor mudar para o OCIP? Regiane, essa é uma pergunta que aí precisa do entendimento um pouquinho maior, mas rapidamente dizendo, a OCIP foi criada, se não me engano, em 1997, acho que é 9249, a lei que criou. A CID foi uma OCIP por muitos anos, mas vai depender muito do objetivo que você tem. Depois do marco regulatório, a maioria das vantagens que a OCIP trazia foram contempladas para outros tipos de organização. Então, hoje não é tão vantajoso ser uma OCIP. Durante muito tempo, OCIP era um sinônimo de, nossa, supra-sumo. Mas hoje já não é mais tanto, tá? Então, assim, vale um estudo com profundidade sobre as vantagens e desvantagens de ser uma OCIP para o seu caso, tá? E aí é um estudo mais específico, assim. Boa, boa, maravilha. Então, eu vou só, para não deixar a última pergunta aqui que eu tinha visto aqui do chat sem resposta, e aí a gente já parte para a última pergunta que eu tinha separado aqui e partimos para o encerramento. A Ludmila aqui, ela perguntou se é possível captar das empresas privadas para o setor de eventos musicais, além da via das leis de incentivo. Gente, vou responder a mesma coisa, basicamente. Sim, é possível captar, qualquer organização pode usar qualquer uma das 18 estratégias de captação de recursos para trazer dinheiro. A de lei de incentivo é uma delas. O problema, o contratempo disso é que, como na cultura você tem pelo menos duas leis de incentivo muito claras, né? A Rouanet, que é a melhor, e a do audiovisual, que normalmente as ONGs não usam, mas poderiam usar. Como a cultura tem leis de incentivo mais fortes e mais consolidadas, é muito comum que ou as empresas se viciem em doar para a cultura utilizando a lei de incentivo, ou que a organização se vicie em captar por meio da lei de incentivo por um vício processual. Mas isso não impede, assim, uma organização de cultura pode captar por todos os meios que uma organização de direitos humanos pode captar por todos os meios que uma de educação pode. Não existe nenhuma vedação legal a isso, é mais um hábito, porque tem esse benefício que gera talvez um vício ali de processo. Nada a acrescentar. Boa, maravilha. Então, vamos para a última pergunta. Aí sobre especificamente o nosso programa Captação Inteligente, tá? A dúvida é, o curso realmente vai me ajudar a captar recursos? Eu desenvolvo conteúdo cultural como pessoa física, não tenho ONG, a minha experiência em captação é mínima. Nosso curso ajuda essa pessoa, Amorim? Boa. Não, basicamente, então, só para contextualizar, vamos lá. Então, aqui quando a gente está falando desse curso, né, para quem conhece ou para quem não conhece, a Água Social tem um programa chamado Captação Inteligente, que é um programa que a gente conseguiu alguns parceiros e um investidor social que a gente está conseguindo 50% de bolsa em 62 vagas, se não me engano, né, Vini, que basicamente o que a gente tem tá acabando aí. Então, esse curso ele foi criado para apoiar pequenas organizações na sua captação de recursos e fazer com que elas saibam captar mais e captar melhor, tá? Então, esse é o objetivo central. É um curso que ele é gravado e ao vivo, então ele tem desde vídeos, ferramentas, e-books, etc. E tem encontros ao vivo de mentorias e trocas super bacanas, tá? Esse programa, ele vai passar por algumas trilhas que eu vou percorrer super rapidamente. Ele vai falar primeiro sobre a mentalidade de captação de recursos, ou seja, o que você tem que ter de mentalidade na hora de captar, quais são os pensamentos que você tem que ter para ter uma boa captação, os comportamentos e as atitudes. Depois a gente vai falar sobre marketing e estratégia, muito voltado para pequenas organizações, sem ser um negócio de marketing, uau, etc., mas algo bem específico, voltado para pequenas organizações.
Depois a gente vai falar sobre fontes de captação de recursos. Tem uma série de entrevistas que a gente faz, são 14 entrevistas com pessoas que hoje estão à frente de destinação de recursos, e também falamos sobre vendas, funil de vendas, como é que organiza, como é que faço meu planejamento, etc. E aí a gente fecha esse programa falando de autossustentação, como é que eu crio uma organização que seja autossustentável. Bom, respondendo a pergunta, esse curso vai te ajudar, né? Vamos para a prática, né? Obviamente, a gente, como tendo criado o curso, vai dizer que sim, mas vai dizer que sim não só embasado no nosso feeling, na nossa ideia, mas nas pessoas que conseguiram resultados com isso. A gente teve a Daisy, que é uma pessoa que tinha uma organização que era 100% voluntários, tinha um orçamento anual de R$10.000 e captou com emendas, se não me engano, 320 mil ano passado, e conseguiu o orçamento de 2023 inteiro, já tendo captado, né, com funcionários agora, rodando em outra estrutura, em outra pegada. Temos outras pessoas, vários outros cases de pessoas que captaram, dobraram sua captação, aumentaram significativamente sua captação de recursos. Como? Estruturando a captação de recursos com o método que a gente passa ali de planejamento, o método de vendas, as fontes de captação de recursos e toda a estrutura de marketing, sabendo que são organizações pequenas, que são organizações de 1, 2, 3 pessoas, que fazem tudo, né? Então, esse é o viés que a gente dá. Como você, com uma estrutura muito simples, consegue captar recursos, né? Tendo 1 a 20, 30 pessoas que você vai ter na equipe ali, ou no máximo, para captar recursos. Então, esse é o nosso objetivo, apoiar essas organizações a captarem mais e melhor. E aí, acho que o Vini até colocou aqui, a gente tem essa possibilidade de bolsas, assim, eu sei que já está acabando, assim, então tem poucas vagas, assim, está encerrando essas bolsas aí, mas quem tiver interesse aí, tá o link, só entrar, clicar, é um programa super bacana, também tem, depois a gente tem a apresentação completa, pode enviar para todo mundo aí, o pessoal conhecer, mas é uma oportunidade bem legal aí de acessar essas bolsas que a gente está lançando aí com esses investidores. É isso, Vini? Perfeito, é isso mesmo, só reforçando, as bolsas foram liberadas na semana passada, a gente está nas últimas horas aí, né, das bolsas disponíveis, hoje é o último dia, né, então a gente pode até ficar depois aqui do encontro, caso alguém tenha alguma dúvida para a gente tirar, para vocês entenderem também, né, se o programa é para vocês, mas, assim, vale aproveitar porque a gente não teve até então essa condição, então vale aproveitar. Bom, mas então vamos nos encaminhando para os encerramentos. Não sei, Amorim, Marcos. Agora, o Amorim começou muitas vezes, eu vou deixar o Marcos começar dessa vez para encerrar, né? Se despedir do pessoal aí, dar uma mensagem final aí, com base nos conteúdos que a gente trouxe hoje. Pessoal, a primeira coisa antes de dar a mensagem final, quem quiser me adicionar no Instagram, é esse Instagram que vocês estão vendo aqui, marcospinheiro.esg. Lá eu tenho um conteúdo majoritariamente sobre ESG. Quem sabe o que é, vai ver muita coisa boa lá. Quem não sabe o que é, está explicando lá, também pode saber. E é fundamental para captar recursos, tá? Mas eu não vou ficar nisso aqui hoje. Hoje a mensagem final é complexo captar recurso por uma série de questões, porque a maioria das organizações sociais tem poucas pessoas, mesmo essas pessoas têm uma sobreposição de funções mesmo, isso é totalmente normal. As organizações sociais do Brasil são pequenas, a maioria delas cresce atendendo cada vez mais beneficiários, sem tanto tempo para estruturar a captação, porém, não existe outra forma de ser sustentável que não seja estruturando a captação de recursos. É difícil? É difícil. O operacional, ele sempre toma muito mais tempo e é muito mais sexy, ele chama muito mais do que o planejamento, que é o emergencial é agora. Vamos lá, vamos resolver. Doaram 30 baldes de tinta na Zona Norte, vamos buscar, vamos trazer, vamos dar o gás, aqui todo mundo tem muita garra. Isso é ótimo, mas é importante estruturar, é importante planejar, é importante seguir planejamento. Resolver a emergência vai te levar a resolver outra emergência daqui a pouco. Estruturar, planejar e executar vai te levar a resolver em longo prazo. Eu nunca vi, eu estou 20 anos atuando nesse setor, 10 anos com captação, nunca vi uma organização que tenha se tornado autossustentável sem seguir um planejamento, sem ter ali uma equipe seguindo um planejamento, e isso você vai conquistando com o tempo. Mas é muito importante, se for para deixar uma mensagem, se estruturem, criem um planejamento, façam um orçamento anual e busquem construir essa base, construir as fundações
para depois vocês vão ver, eu já vi isso acontecer muitas vezes, dezenas, centenas de vezes, que a sustentabilidade a longo prazo vem. Com certeza o curso da Água Social vai ajudar vocês bastante aí, porque é muito importante se estruturar, é muito importante saber o como, e com certeza esse curso vai te dar as ferramentas para saber o como. Então, a mensagem final é: estruturem-se, que o resultado vem, eu garanto que ele vem. Maravilha. Marcos, agradeço muito aí a tua participação, como sempre, você é muito preciso, muito direto, muito objetivo, então é um prazer estar contigo aí mais uma vez, né? A gente estivemos aí muitas vezes juntos esse último ano, esses últimos meses. Gente, recado, acho que é a mesma linha do Marcos, que eu diria assim, né? Reforçando, organização não estruturada não capta. Então, assim, não tem o que mude essa lógica. Como ele falou, está no setor há muito tempo, não conhece a organização estruturada que capta, então o negócio é o seguinte: ou você se estrutura ou não vai captar. E se estruturar passa por conhecer fontes, por entender, por buscar com profundidade, por entender o caminho das pedras, achar a melhor fonte para você, fazer um planejamento e captar, né? Então, se não se planeja, não estrutura, não capta. Então, eu acho que se você não seguir esse caminho, a organização, uma hora ou outra, vai acabar morrendo, tá? Então, nossa recomendação é: se estruture e capte, faça a mudança para se estruturar, para se organizar, beleza? Gente, eu vou pedir licença, né, Vini, acho que se puder tirar aí as dúvidas do pessoal sobre o programa, sobre a água, etc. Vou precisar sair, minha filha tá doentinha lá, vou dar uma ajuda lá, acudir, ajuda não, né, mas vamos lá, acudir pequenininha, e agradeço a presença de todo mundo, prazer enorme estar com vocês e nos vemos numa próxima. Valeu, gente! Maravilha. Valeu, Amorim. Valeu. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Marcos. Valeu, gente. Abraço aí. Abraço, Boa tchau, noite. tchau. Valeu, pessoal. Muito Maravilha. obrigado.